Olha aqui esse caso, por exemplo. Paciente minha, tá? Início. Então, estamos falando de dentição mista, né? Estamos falando de crianças. Chegou para mim, início do caso. Atresia transversal, tá? Tinha mordida cruzada? Não. Ela veio do odontopediatra com apenas uma recomendação de eliminar o hábito, né? E aguardar as trocas dentárias, certo? A odontopediatra falou que não precisava expandir, porque não tinha mordida cruzada. Erro. Por quê? Presta atenção no que eu vou falar agora. Existe uma coisa que os ortodontistas pensam pouco, que é na língua. Eu sei que você está pensando na língua agora, porque você fala, mordida aberta, o ortodontista já fala língua. Só que a gente pensa na língua na mordida aberta, mas a gente não pensa na língua na classe 2. O que faz a maxila crescer transversalmente? Então, como que a maxila cresce? Para baixo e para frente, durante toda a infância da criança, tá? Daquele período ali que a gente está falando, desde o nascimento até terminar o crescimento, a maxila está crescendo. Ela cresce 45 graus para baixo e para frente, porém ela também cresce transversalmente. Qual é o incentivo, qual é o estímulo que gera o crescimento transversal da maxila? É a língua. A deglutição do bebê, quando a criança nasce, na primeira infância, até os 3 anos, a criança tem um padrão de deglutição e um padrão de fala, que é o padrão do bebê, que é um padrão de deglutir assim, ó, tá? De empurrar com a língua, e é um padrão de deglutição infantil. Aí a criança, ela deve iniciar a transição do padrão de deglutição e de postura de língua por volta dos 3 anos, e essa transição, ela deve estar finalizada aos 5 anos, tá? Que é uma transição para o padrão de deglutição do adulto. E o padrão de deglutição do adulto prevê um fenômeno que a gente chama de acoplamento, que é o acoplamento da língua no palato. E o acoplamento da língua no palato é o que faz a maxila crescer transversalmente. Então, se você tem uma mordida aberta, você não tem apenas um problema dentário de mordida aberta, você tem um problema de postura de língua, não apenas para perpetuar aquela mordida aberta, mas para gerar uma deficiência no crescimento transversal maxilar. Então, você tem uma redução no incentivo transversal da maxila. Quando você tem uma maxila atrésica transversalmente, é porque não há espaço para o acoplamento da língua. Então, a criança ela fica com uma postura baixa. A postura baixa de língua, essa deficiência transversal da maxila, obriga a mandíbula a se posicionar mais para trás. Você concorda comigo que se você tem uma maxila atrésica transversalmente, naturalmente a mandíbula, para encaixar, ela tem que ir mais para trás, ela não consegue mais para frente, porque senão gera interferência na oclusão. A MH, onde a mandíbula consegue mais ou menos achar um encaixe, é mais para trás, quando você tem uma maxila fechada. E aí o que acontece? Ah, não tem mordida cruzada. Claro que não tem mordida cruzada. A mandíbula já está retroposicionada. A mandíbula não está no lugar onde ela queria estar, ela está para trás. Olha o que acontece. Então, veja que aí a gente está falando de muita coisa. A gente está falando que a postura da língua está ruim. Aí fala, manda para o fono. Não. Primeiro você trata a forma, depois a função. Não há Cristo que consiga fazer a criança desenvolver uma deglutição correta e um acoplamento da língua e evitar que a língua interfira na mordida aberta se a estrutura dentária não permite esse espaço. Então, entenda, a fono, ela só vem depois que você corrigiu os dentes. Primeiro você trata o formato da estrutura dentoalveolar e depois você manda para a fono para tratar a função. Primeiro a forma, depois a função. Porque a língua não vai acoplar no palato porque não tem espaço transversal para a língua acoplar no palato. E aqui a interposição lingual, agravando a mordida aberta, é o de menos, porque eu preciso o quê? Que tem espaço transversal para acoplar essa língua no palato, para fazer essa maxila crescer transversalmente, para fazer essa mandíbula se posicionar aonde a criança merece, aonde a mandíbula deveria estar, se ela não tivesse a 3. Então, hoje, a gente expande a maxila, não é porque tem mordida cruzada, a gente expande a maxila para deixar a mandíbula se posicionar no lugar onde ela deveria. Mudaram-se os conceitos da razão pela qual se deve expandir a maxila. Isso aqui
Por que ninguém fala isso no Brasil? Porque isso está lá na página 2000 do livro que mistura fono com ortodontia em inglês. Não tem nem esse conteúdo, não está nem disponível no Brasil. Poucos livros de ortodontia vão falar disso. Esse acoplamento, olha a criancinha, você faz a foto, você vê a postura errada. Por quê? A criança não põe a ponta da língua na papila incisiva, que é o certo. Só que a postura correta de língua não é só a ponta da língua na papila incisiva, é a língua inteira acoplada e fazendo essa maxila crescer transversalmente. A maxila está atrésica e jogando a mandíbula para trás, porque a língua não está acoplada. Isso é o certo e isso é o errado. É errado interpor a ponta da língua entre os dentes? Sim. E também é errado ter a língua baixa, porque vai fazer com que a mandíbula se posicione para trás pela limitação no crescimento transversal. De novo, quando eu tenho uma postura correta de língua, eu vou desenvolvendo esse acoplamento da língua no céu da boca e a maxila vai crescendo transversalmente, e aí a mandíbula tem transversalmente a forma de encaixar e se posicionar onde ela quer. Quando eu tenho uma postura baixa de língua, o problema da mordida aberta é o de menos. O maior problema é que eu vou ter uma maxila atrésica sem aparentar a mordida cruzada, porque essa atresia vai fazer a mandíbula se posicionar para trás. Vocês estão entendendo, gente? Isso que eu estou falando, eu sei que é inédito. É inédito. É bem raro esse ponto de vista, tá? Porém, ele é extremamente importante. Então, só ter a ponta da língua na papila incisiva é errado. O que eu preciso ter é o acoplamento inteiro da língua no palato. E aí entra o porquê que você deve expandir a criança transversalmente. E mais, gente, chegou para mim um menino, não sei se vocês viram no Instagram da Sisters, eu publiquei um menino falando, só que foi um stories, acho que eu tenho que fazer um reels dele falando, que ele estava falando incorretamente. O que acontece? As crianças estão chegando com essas mordidas assim, ó, ou às vezes elas não estão com a mordida aberta, mas elas estão... Veja, a criança pode falar que nem o Cebolinha, falando errado assim, sem ter mordida aberta anterior. Por que ela pode falar errado? Porque ela pode ter só uma atresia transversal. Então, ela não tem mordida aberta, mas ela tem uma atresia transversal. E aí ela vai no ortodontista, o ortodontista olha e fala assim, mas não tem mordida cruzada, por que eu vou expandir? Você vai expandir porque a criança fala errado. Presta atenção, esse menino que veio para mim, daqui a pouco eu vou abrir o escaneamento dele. Ele não tinha mordida aberta, mas ele falava errado. Aí, quando você chega aos 6 anos, você precisa alfabetizar. A alfabetização, ela depende de você ouvir os fonemas, da criança ouvir os fonemas, entender o som de cada palavra, falar o som correto de cada palavra e escrever corretamente. E aí, as crianças que têm deficiência transversal de maxila, elas têm dificuldade de alfabetização. E as pedagogas chamam as mães, mandam a criança para fono, porque a criança fala errado, e as pedagogas entendem que se a criança fala errado, ela não ouve bem, ela não ouve fonema, e ela troca as letras, e ela não alfabetiza, e a fono começa a tratar sem ter a noção de que ela jamais vai conseguir deixar aquela língua com a postura correta, porque ela não tem espaço no céu da boca. Porque para você acoplar, você precisa de espaço no céu da boca. Aí, a criança que não tem espaço no céu da boca, a língua fica baixa. Quando ela deita, a mandíbula que já está retroposicionada, ela cai mais, e aí ela cai na orofaringe e a criança ronca. Aí a criança ronca e ela dorme mal. Aí ela acorda e ela tem dificuldade de atenção, porque ela está cansada. E aí ela vai no psiquiatra e o psiquiatra receita Ritalina e diagnostica ela com déficit de atenção, TDAH, e prescreve Ritalina e Venvance. E tudo que ela precisava era apenas um céu da boca com espaço para acoplar a língua dela. Aí ela toma Ritalina, tem diagnóstico de TDAH, toma Venvance, ronca, vai mal na escola, não alfabetiza, e só se fizer, e ela só precisava de uma expansão de maxila. Se ela tivesse a sorte de ter uma mordida cruzada, alguém trataria sem ter a noção. Mas se ela teve o azar do cruzado não ser tão grande,
Ninguém vê uma coisa tão simples de tratar, mas o diagnóstico está ganhando uma grande página na história, porque essa história da classe 2 vai mudar. Eu acredito que daqui 10 anos, o número de crianças com classe 2 que a gente vai ver na nossa frente vai ser infinitamente menor, porque hoje grande parte poderia ser evitado com essa abordagem, né? Exatamente. A língua é a matriz de crescimento da maxila. Qualquer criança que esteja falando errado, e o que me impressiona é o seguinte: essa criança com diagnóstico de TDAH, roncando, dificuldade de alfabetização, falando errado, está no melhor colégio de Porto Alegre, tá? E veio porque outra mãe que tinha criança que era minha paciente falou: você tem que levar ela lá na Marina, que a minha filha falava errado e começou a falar certo. Só que a mãe está no melhor colégio e a fono e a pedagoga e a coordenadora pedagógica da melhor escola de Porto Alegre, todas falaram: não, falar sopradinho assim, mãezinha, é normal, daqui a pouco ele melhora, naturalmente se autocorrige. Não, meu bem, se você não tem espaço no céu da boca, não, a língua nunca vai ter tônus muscular. Nunca.